Bom dia a todos. Muito honrado em participar desse painel, agradecer o convite do Enachic, na pessoa do Piccoli, agradecer a equipe organizadora também, na pessoa da Veridiana, e agradecer aos convidados, né, que estão comigo aqui nesse desafio, e ao público presente. Os convidados já foram apresentados, e, começando a introduzir o tema, eu pensei em falar no histórico que a gente tem da utilização da IA. E esse histórico parece ser uma coisa que vem de muito tempo, mas que a gente está nesse rolo compressor de implementação da IA, a IA como uma bala de prata para resolver nossos problemas. Só que é uma coisa que, se a gente for parar para pensar, tem entre 1 e 3 anos que a gente vem conversando aqui. Eu lembro que, há 1 ano e poucos meses atrás, muitos que estão aqui, eu acho que participaram de um evento em Foz do Iguaçu, né, que foi um evento voltado para a inteligência artificial no judiciário, e lá moldou-se um termo que era a corrida da IA para o judiciário. E lá a gente viu que todo mundo estava fazendo mais ou menos a mesma coisa, todo mundo estava correndo, todo mundo estava com pressa de colocar, porque o judiciário, não somente nacional, mas o judiciário mundial, e isso não sou eu que estou falando, é a academia que coloca isso, o judiciário como vanguardista na implementação da IA, o judiciário considera, de fato, a IA a bala de prata para resolver seus problemas. E essa pressa, fatalmente, ela vai levar a uma imperfeição. E o momento que a gente está aqui agora é o momento de discutir fronteiras técnicas, fronteiras morais, fronteiras negociais, que pretendem ser estabelecidas e pensadas agora para a gente repensar como a IA vai funcionar daqui para frente da melhor forma. A gente vai iniciar a dinâmica do painel. Num primeiro momento, para cada painelista, eu vou pedir que fale um pouco sobre como está a situação da implementação das suas ferramentas de IA no tribunal em que eles fazem parte. Cada pessoa que está aqui foi escolhida por ser uma pessoa que está à frente, que está trabalhando diretamente nas implementações, nas realidades dos tribunais, dos seus tribunais, e os problemas são parecidos, mas existem peculiaridades que têm que ser traçadas. Eu vou começar pedindo para o Redson, por favor, explicar como é que está acontecendo, qual é o status e qual o tipo de IA que vocês apostam no TJ de Amazonas. Bom dia a todos e a todas. Eu aqui cumprimento em nome do nosso tribunal, o Tribunal de Justiça do Amazonas, em nome da nossa presidente da Comissão de TI, Marco Doravanha, em nome do nosso secretário também, Breno Corado. Bom, é interessante pensar que, há 20 anos atrás, nós vivemos um momento de uma transição entre o processo físico para o processo chamado de digital. Nós criamos uma representação digital da tramitação física, e esse processo, o processo eletrônico, ainda em alguns sistemas, ainda tem essa característica de ser muito apegado a como funcionava fisicamente, desde termos, desde movimentações, até a forma de se trabalhar. A tecnologia, ela cria pontes, ela conecta tempos e pessoas a terem mais acesso à justiça. Isso fez com que o número aumentasse de processos. E hoje, no momento em que vivemos, nós devemos entender que não nos cabe mais o processo eletrônico, ele tem que ser um processo eletrônico inteligente, do meu ponto de vista. O que eu quero dizer com um processo eletrônico inteligente? Ele tem que ter embarcado nele soluções de inteligência artificial. E aqui entenda que inteligência, IA, ela não é somente IA generativa, ela é desde machine learning, deep learning, enfim, toda aquela gama de tecnologias que estão dentro de IA. No Tribunal de Justiça do Amazonas, nós iniciamos um desenvolvimento com machine learning que
tinha um objetivo de resolver o que nós chamávamos de demandas predatórias. Acredito que seja um problema bem comum para todos os tribunais. Inicialmente, nós, há 1 ano e meio atrás, criamos o Arandu, um modelo que previa se aquele processo era similar, buscando encontrar esses tipos de processos em grande ocorrência. Após isso, nós observamos que nós deveríamos convergir para uma plataforma, deveríamos agregar serviços em uma plataforma, né? Trazendo os nossos servidores e magistrados para um ponto em comum. E o Arandu hoje virou uma plataforma. Nós agregamos a ele similaridade, nós agregamos a ele transcrição de audiência, busca de precedentes, banco de prompts também, tudo isso convergindo para um chat. E aí começam, de fato, os verdadeiros desafios. Você, primeiro, ter essa disrupção, né? Tirar os nossos analistas servidores de todo um meio, né? E todo também ali um uso indevido. Treinar é importante. Eu acho que a principal fronteira que nós temos hoje é, de fato, entrosar, dar esse conhecimento, mas também fornecer e indicar o que é o correto. Existe uma frase muito comum que fala que as pessoas não serão substituídas pela IA, elas serão substituídas por pessoas que dominam a IA. E eu acredito ainda, fazendo um acréscimo nessa frase, que as pessoas que dominam a IA serão lideradas por pessoas que dominam a IA e acrescentam a IA o seu capital intelectual, o seu conhecimento. Nós fizemos agora um treinamento com mais de 500 servidores, justamente para que a gente pudesse passar essa ideia, de fato, treiná-los e conduzi-los a usar a ferramenta da forma adequada. O uso adequado também é muito importante. Entender que o principal princípio é ter o ser humano ali no centro da decisão, que nós chamamos tecnicamente, ali, literalmente também, na literatura, de human in the loop. Ele sempre no centro, conduzindo a IA e nunca deixando de ser conduzido, certo? Ele é a matéria principal. E, agregando a isso, também entendemos que nós temos um judiciário abarrotado de processos e que o tempo e informações para que seja feito um julgamento naquele processo é importante. Eu sempre falo para a minha equipe, é até uma frase bem batida, que informação é poder, mas uma informação organizada, direcionada e pronta, ela é superpoder. Então, hoje, o principal desafio que nós enfrentamos, de fato, é passar essa cultura, que, de fato, é a cultura, né? Culturar os nossos servidores para que eles entendam a importância de desenvolver também. Hoje é uma era em que nunca foi tão importante nós termos o conhecimento, o nosso capital intelectual, quando agregado à IA, isso gera, de fato, resultados exponenciais. Mas esse é um desafio que nós estamos superando, nos aproximando cada vez mais dos servidores, com treinamentos, com oficinas, com direcionamentos, manuais, encontros periódicos, para justamente dar esse treinamento e dizer a eles como devem ser operacionalizadas essas ferramentas, de fato, treinando eles para que eles tenham um resultado efetivo. Muito bom, muito bom. O Edson, inclusive, a gente conversou ontem, né, sobre esse tema, e tem desafios que são de infraestrutura muito fortes, né? Fica claro essa natureza de trabalhar com similaridade, buscar o uso da IA em agrupamentos, e a parte generativa, que é uma parte mais custosa da IA, uma parte mais complicada da IA, ela fica para um nicho específico, né? Porque você não consegue levar os modelos em nuvem com facilidade para todas as suas comarcas, né, Edson? A gente chegou a conversar um pouquinho. Mas, doutora Andréa, eu queria saber, lá no Ceará, o Ceará, inclusive, é um dos tribunais, eu acho que é o segundo tribunal do país com mais IAs inscritas, né, no repositório do CNJ. Queria saber como é que está o status hoje lá no Ceará da IA para vocês. Bom dia a todos, bom dia a todas. No momento, o nosso portfólio de iniciativas de IA conta com 20 iniciativas. 8 já estão em produção e as outras se encontram em estágios de implementação, homologação e desenvolvimento. O nosso carro-chefe é a Sara,
que é uma ferramenta de análise que inicialmente fazia apenas resumos processuais, mas hoje já desenvolve todos os atos, né? Nós temos ela em 2 versões, na versão standalone, que está disponível no nosso hub, então o servidor pode ir lá, ainda precisa fazer o upload dos arquivos e, através dos prompts, desenvolver, e temos a versão que foi integrada ao PJE. E essa integração, ela abriu aí um leque de usabilidade bem maior para a gente, porque os usuários tinham essa dificuldade de fazer essa movimentação de dados, de arquivos. Então, encontrar a ferramenta integrada ao PJE facilitou bastante. Então, nós temos a SARA, temos ferramentas que fazem análise de prescrição intercorrente, estamos aí homologando a nossa ferramenta de precedentes, também temos um banco de prompt, o Prompt Hub, que abrimos como uma ferramenta de pertencimento dos nossos servidores, né, estimulando nos nossos servidores essa participação. Eles submetem os prompts que eles estão desenvolvendo, a equipe técnica faz essa avaliação e temos ferramentas de interação, onde outros servidores que estão utilizando aqueles prompts podem curtir, podem dar feedbacks, podem sugerir melhorias. Então, a gente percebeu que essa interação, essa abertura, transformar o nosso usuário em autor da nossa transformação digital, vem contribuindo bastante para a adesão dos usuários às nossas ferramentas, porque, como já foi dito aqui nas falas anteriores e em outros momentos, chegou a um ponto onde nós estamos desenvolvendo coisas semelhantes, ferramentas semelhantes. E o que vai diferenciar agora, nesse momento, é como nós vamos trabalhar para que os nossos usuários comprem a nossa ideia, para que eles realmente utilizem as nossas ferramentas e não tenham essa necessidade de estar buscando, fora do nosso sistema, outros meios de melhorar ali a sua produtividade, o seu resultado. Então, é um desafio, mas, esse ano, nós estamos direcionando a nossa força de trabalho para as melhorias no nosso portfólio e para esse letramento digital, vamos dizer assim, não só das ferramentas, mas num campo mais amplo, porque, às vezes, a gente foca muito nesse treinamento direcionado para aquela ferramenta que você está desenvolvendo, mas os nossos usuários, os nossos servidores, os nossos magistrados, são de diversas gerações. Então, às vezes, as necessidades são bem diferentes. Eu tenho uma geração que tem uma dificuldade maior com a informática de forma geral, e tenho outros que já não têm tanta dificuldade com a tecnologia, mas que precisam ser trabalhados para seguir as regras, para entender as nossas normas de segurança, para entender o conteúdo do que a Resolução 615 do CNJ transmite para a gente, como Poder Judiciário, como usuário, como limitador de algumas situações. Então, hoje, o nosso foco é essa capacitação, é esse letramento digital e esse incentivo e esse pertencimento do nosso servidor, do nosso magistrado, para dentro da nossa transformação digital. Sim, dá para ver que a gente ainda permanece na situação de estar fazendo a mesma coisa, está todo mundo fazendo a mesma coisa. E os desafios de controle e governança são muito grandes, né? Precisaria ter um consórcio para a gente tentar chegar a essa adesão a 615. Mas, doutor Clóvis, fique à vontade. Doutor Clóvis, tem uma apresentação, doutor Clóvis? Eu tenho uma apresentaçãozinha aí, que mais é para expor os números que nós temos ali no Tribunal de Justiça. Eu acho que, se pudesse voltar à primeira apresentação... Isso, deixa eu ver. O que tu tens ali? Se tu puder voltar a outra apresentação... Eu tinha te mandado uma outra que traz os números aí. Enquanto tu organiza ali, eu vou primeiro cumprimentar o Ademir Pico, né? O Ademir foi meu aluno lá em Caxias do Sul, na Universidade de Caxias do Sul, e o Ademir deixou a sua passagem na Universidade de Caxias do Sul marcada pela realização de eventos, de congressos do direito, de eventos do porte desse aqui, né? Não tão
né, magistralmente falando, né, não tão grandes como esse que tu fizesse, mas agora, né, mas de uma forma assim crescente, né, de uma forma crescente tu vens, né, agregando tanta coisa aqui para o âmbito do judiciário, para o poder judiciário como um todo, né, Ademir? Então, assim, não me surpreende, né? Não me surpreende porque eu já conhecia a tua trajetória, eu acho que tu te encontrasse justamente naquilo que tu sempre te destacou mais, no teu tempo de quase infância, né? Segunda infância ali, né? 17, 18 anos, o Ademir propunha lá na Universidade de Caxias do Sul a realização desses eventos enormes, né? Com a presença de ministros e tudo mais lá na universidade. Como eu disse, ficou marcada a presença dele por causa disso, né? O palestrante anterior disse que ninguém está atrasado em termos de inteligência artificial, né? Eu não vou dizer que eu discorde do que ele falou, né? Mas eu fiquei com uma certa dúvida, porque eu cheguei da China. Eu cheguei da China domingo, né? Fiz uma viagem para a China, e aí a gente cai na realidade brasileira, né? E a gente vê que, por exemplo, eu saí dali do Hotel Ibis para chegar aqui no evento, eu quase cheguei atrasado para esse evento. Eu saí dali com 1h15 de antecedência para não me atrasar. Quase cheguei atrasado, né? Porque eu levei mais de 40 minutos, eu levei quase 1 hora para fazer 800 metros. Aí, né? Quando, na China, eu saí de Shenzhen, né? Peguei um transborder, que era um veículo que me levava com minhas malas, cruzava a fronteira, faziam toda a imigração, né? Levei 40 minutos para chegar em outro país, né, em Hong Kong, e ir até o aeroporto, né? O mesmo tempo que eu levei para vir dali até aqui, né? Então, assim, eu não sei se a gente não está atrasado. Quando a gente for falar, então, da evolução da IA em termos de tecnologia, né, e nos compararmos com a China, olha, né, participei de um evento de tecnologia em Shenzhen, né? Depois fui a Guangzhou. Quando eu cheguei em Guangzhou, subi numa torre que tinha 430 metros de altura, e me deu uma tristeza, sinceramente, me deu uma tristeza, né, ao ver aquele nível de desenvolvimento numa cidade de 70 milhões de habitantes. Né? Você tem quase 1/3 da nossa população, né, com o nível de desenvolvimento que eles conseguiram encontrar nos últimos 20 ou 30 anos. Quando nós ficamos olhando aqui para a direita e esquerda, né, eles estão olhando para frente. E eu não sei, então, até que ponto nós não estamos um tanto quanto atrasados aqui em termos de tecnologia. Não vou falar em atrasados, em IA, não, nada disso, mas há um gap aí que a gente pode visualizar assim, com bastante clareza, né, em tudo, né, em tudo. No termos de desenvolvimento deles é fantástico. Mas, enfim, com relação à apresentação, eu tenho ali, ó, eu listei ali 9 ferramentas, na verdade só aparecem 8 ali. A mais importante delas, né, é a HE Assistente, para mim, porque é a ferramenta nativa do EPROC, a gente trabalha no Tribunal de Justiça com o EPROC. A HE Assistente é uma ferramenta desenvolvida pelo Tribunal de Justiça, que trabalha dentro do EPROC, que faz, né, que auxilia o juiz, né, naquele momento mais importante da decisão, que é o momento em que o juiz se decide, ele vai encontrar a solução para o caso concreto. Então, ele vai conseguir conversar com o processo dentro do EPROC, né? O carregamento é por dentro do EPROC. Então, acho que assim é uma ferramenta extremamente importante, e ela faz um sombreamento com a HE Minuta, que é aquela que está postada ali para o segundo momento, que é a realização da minuta, que é o ponto máximo aí da atividade jurisdicional, né? Eu tenho ali outras ferramentas administrativas, tem o Gaia Assistente, Audiências Inteligentes, o Gaia Salos, tem algumas outras ali que estão listadas, né? O Gaia Explica IT, o Gaia Digere Smart. Então, são ferramentas de auxílio à jurisdição, né? Ferramentas algumas de ordem administrativa e ferramentas que estão ali para que o cidadão consiga, né? O Gaia Explica IT, por exemplo, são ferramentas que estão postas para que o cidadão consiga compreender até a decisão judicial proferida. Se pudesse passar ali o próximo slide, deixa eu ver se eu consigo aqui. Sim. Então, ali, ó, vejam a importância disso. Na HE Minuta, só na HE Minuta, né, nós temos 7.921 usuários liberados, 6.274 usuários ativos. Então, de um número de 8.000, nós temos mais de 6.000, algo em torno de 80% de usuários que já se habilitaram nas ferramentas, né?
e tem ali 1.674 aguardando ativação. Estou acelerando aqui a minha fala para poder, nesses minutos, conseguir passar a minha reflexão. Mas aqui fica um momento de reflexão, né, sobre as estratégias que nós temos que buscar para trazer esses 1.674 que ainda não ingressaram no sistema e fazer com que aqueles 6.274 ali que já são usuários ativos, né, continuem a usar as ferramentas e compreendam melhor as possibilidades que as ferramentas lhes oferecem. Esses números aqui, então, eu vou encerrar aqui no próximo minuto, né, esses números aqui, eles mostram a importância das ferramentas, né, do uso das ferramentas. Nesse prazo de 10 meses, né, nós implementamos isso aí em junho de 2025. De junho de 2025 até agora, são 10 meses, né, falo ali nem 11 meses, nós temos 2.170.000 minutas criadas dentro do sistema. No sistema eu consigo ver quem é que fez minuta, quantas fez, porque eu estou no conselho de gestão, né, da inteligência artificial do tribunal. A gente consegue ver quem fez, quem não fez, a gente consegue, né, pensar administrativamente como partir para soluções, para cursos, para a divulgação da IA, de modo a fazer com que o uso seja otimizado, né? E a gente tem ali 8.080.000 interações feitas com a ferramenta em um ano, né? Só com a Gaia Minuta. Se nós formos somar os números da Gaia Assistente, da Gaia Copilot, dos usos de ferramenta de inteligência artificial por magistrados, por servidores, né, individualmente fora dessas plataformas, né, nós vamos ver que esses números revelam que nós estamos usando de uma tecnologia que não tem mais volta, não tem como a gente sair, não tem como a gente fugir disso, não tem como a gente abandonar isso. Se vocês retirarem, se o Tribunal de Justiça retirar a Gaia Minuta, a Gaia Assistente, né, a Gaia Copilot, se tirar a IA do trabalho desenvolvido pelos magistrados, pelos servidores hoje, isso aí causaria uma revolta, acho que uma revolução lá dentro do Tribunal de Justiça. Aí nós iríamos ver, né, que tipo de protesto se daria na frente do Tribunal de Justiça, porque eu acho que, sim, é um caminho sem volta. Desculpem, eu até não consegui desenvolver exatamente o que eu pretendia aqui, mas é que a gente tem um tempo bastante escasso, né? Muito obrigado aí, desculpe por ter me excedido aí. Não, que é isso, mas eu vou continuar com o senhor, desembargador. Dentro desse panorama de utilização já muito mais profunda do Gaia no Rio Grande do Sul, como é que o senhor enxerga a responsabilidade do magistrado e qual é a fronteira que não deve ser ultrapassada, na opinião do senhor? Eu até tinha feito ali, uma apresentação, não sei se tu conseguisse colocar lá, se ele consegue colocar a segunda apresentação. Eu tinha feito ali um semáforo, eu vejo isso como um semáforo. A gente tem ali nitidamente um sinal vermelho, a resolução fala disso, né? Talvez não precise nem, mas só para sinalizar melhor. A gente tem um semáforo de sinal vermelho, um sinal verde, um sinal amarelo e um sinal verde. O que está nesse sinal verde? A utilização das ferramentas de IA ali, né? Sinal verde, uso permitido. A gente tem ali revisão e aprimoramento de redação. Isso foi a primeira coisa que eu utilizei a IA no meu gabinete, né? Eu utilizo a IA no meu gabinete. O meu assessor que mais fez minutas usando a Gaia Minuta fez mais de 1.000 minutas nesse um ano. Mais de 1.000 minutos usando a ferramenta. Eu consigo ver ali, né? O segundo usou 700 vezes, fez 700 minutos. Eu fiz 250 e 250 relatórios, resumos dos processos. Então, a gente usa a IA, né, diuturnamente. O meu maior problema era justamente a revisão do texto que eles traziam para mim. Tinha erro de português, tinha isso, tinha aquilo. Vocês vão começar a usar isso aí, porque senão vocês vão me deixar louco, né? Eu só perco tempo corrigindo português, corrigindo redação, né, quando eu poderia usar meu tempo para fazer outra coisa, que é o mais importante da atividade do juiz, que é se decidir, ou seja, tu vai te decidir, tu vai olhar, vai ver qual é o caminho que tu vai tomar dentro do processo. Eu preciso de tempo para isso. Para redação, para corrigir erro de português. Então, assim, são várias coisas que estão listadas ali. Tem um sinal amarelo de uso cauteloso aí das IAs, depois, se vocês quiserem o material, eu deixo à disposição, e um sinal vermelho vedado, que diz respeito aí à automatização das decisões, né? A questão até do risco decorrente da utilização de precedentes falsos. Até tem um projeto de lei que, por sinal, está lá o projeto 6.206,
de 2025, que tramita no Congresso Nacional, que inclui, dentro do rol das ações rescisórias, né, a possibilidade de rescisão por decisão fundada em precedente ou lei inexistente. Por sinal, não vou dizer que seja da minha autoria, mas foi eu que fiz, mandei para o deputado me disse que já colocou, está lá tramitando na Comissão de Constituição e Justiça. Evidente que, quando se fez o Código de Processo Civil, né, a tecnologia não existia, não sabia que isso ia poder ser, né, alvo de preocupação do legislador. Mas, enfim, são esses os pontos, mais ou menos, que acredito que devam ser respeitados. O tempo da gente está esgotado, eu queria agradecer novamente. Deixar só uma reflexão aqui a respeito dos riscos que a gente está vivendo, né? Eu vim da área de segurança, fiz minha carreira há mais de 20 anos aí da área de segurança, infraestrutura, e durante muito tempo assim eu considerava todo inovador, e todos aqui são inovadores, eu considerava um inovador um hacker institucional, um hacker interno, porque as ideias elas aparecem, mas as preocupações da melhor forma de se fazer aquilo ali vem depois. Então, a gente tem que pensar hoje em fazer, mas a gente tem que pensar em fazer tecnicamente viável, com a segurança cibernética ok, com a governança ok, e evitando todos os riscos morais e éticos que são inerentes da tecnologia. Agradeço muito mais uma vez e bom dia a todos. Valeu! Obrigado, Max, pela condução dos trabalhos. Desembargador Clóvis, Redson, Andréa, muito obrigado. Rapidinho vamos fazer a foto oficial aí do nosso primeiro talk e o QR Code já está aqui. Eu peço, por favor, para que todos capturem aí o QR Code e façam a avaliação desse nosso primeiro talk do dia com o código número 6. Rapidinho, código 6, e para que façam a avaliação. E a gente já passa direto para o nosso primeiro case do dia. Eu convido para que venha aqui ao palco, ela que é secretária de Estratégia e Inovação do Ministério Público de São Paulo, Carmen Pavão Kfouri, que falará sobre Brasil IA. Maravilha, Carmen. Bem-vinda. O palco é seu. Bom dia a todas e todos. Primeiro, agradecer o convite. É uma honra estar aqui representando o Brasil IA, esse consórcio de ministérios públicos que a gente criou. E, muito importante ainda, uma honra maior ainda falar isso aqui na presença do Rod, do Mineiro, lá do MPDFT, que são grandes parceiros que estão conosco aí nessa jornada. Bom, a gente começa aqui no slide, ele fala aí um pouquinho de como a ideia nasce, cresce e o que a gente precisa, né? O desafio é lidar com grandes volumes de dados esses, na maioria das vezes, não estruturados, para aí sim ter a solução, o uso de IA para automatizar algumas tarefas e o objetivo, uma atuação ministerial mais moderna, mais eficiente. Só que acho que ele nasce mais, o Brasil IA nasce mais da dor que todos os ministérios públicos têm, apesar de terem algumas peculiaridades em cada estado, mas no trabalho, o trabalho do MP é o mesmo, assim como o judiciário também, em vários estados, se repete muito, o nosso papel é o mesmo. E aí precisávamos, então, nos unir, sentimos a necessidade de nos unir, principalmente por uma questão de compartilhamento de recursos humanos que são escassos. Nós não temos nem como competir com a iniciativa privada, se a gente for pensar no poderio que eles têm. Então, nossos recursos humanos, a gente unir essas forças também nos deixavam mais fortes. A atuação estratégica, né, o fortalecimento da atuação do Ministério Público em âmbito nacional. Apesar de ser de São Paulo o maior estado em número, né, em quantidade de membros, de servidores, não fortalece o MP de São Paulo se o MP de Alagoas estiver enfraquecido, não estiver embarcado nessa revolução que a gente está vivendo, porque o Ministério Público é uno, é indivisível. Então, a força de um reflete a força de todos. E essa união também nos dá um poder muito maior de negociação.
seja na compra de nuvem, na negociação com as Big Techs, nós temos um poder muito maior. Eu não estou falando mais de um Ministério Público cotando 1.000 licenças, eu estou falando do Brasil IA, de um consórcio cotando a contratação de 30.000 licenças. Isso daí tem um peso muito maior, nos ajuda muito mais. E a multiplicação do conhecimento. Conhecimento compartilhado é um conhecimento que só aumenta, é um conhecimento aumentado. Nós temos feito encontros presenciais, encontros online. Tivemos um essa semana, terça e ontem, na sede da Microsoft, no Innovation Hub, em que juntamos parte da equipe técnica. Sempre é muito produtivo quando a gente se junta para desenvolver as nossas soluções. Nós já temos algumas soluções que já estão prontas. Ali saiu o Lumina, mas seria o Luminária, que está em desenvolvimento. O Jarvis já está mais maduro, já foi compartilhado com o Ministério Público da Bahia, com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Ele começou no Ministério Público do Distrito Federal, o Alfred também. Então, o Ministério Público do Rio de Janeiro já começa a trazer o IntelliDoc para dentro da nossa suíte de soluções. E a ideia é que os ministérios públicos que não tenham isso ainda consigam disponibilizar internamente. Claro que, para isso, aí a gente tem o primeiro desafio, que é a construção de um ambiente comum para esse compartilhamento, né? Muitas vezes a gente brinca, as pessoas acham que está num pendrive. Então, me passa o pendrive do Jarvis para eu espetar aqui na minha máquina e fazer ele funcionar. E não é isso, mas a gente tem tentado buscar esse ambiente comum. E isso também esbarra, algumas vezes, na maturidade da TI de cada Ministério Público. Nós não temos uma uniformização. Alguns não têm contratação em nuvem, não trabalham em nuvem ainda. Isso é um empecilho, mas não é um empecilho intransponível. A gente diagnosticar isso e colaborar, de alguma forma, para que eles tenham, então, esse ambiente, disponibilizem isso internamente, para que possam, então, receber as ferramentas, isso faz parte do core do Brasil IA, dessa colaboração de trabalhar juntos, né? E, claro, que, independente disso, e a criação tanto desse ambiente comum, quanto também para atingir a maturidade da TI, a gente também esbarra na pressão interna que cada um encontra e enfrenta para a entrega. O vídeo que o Tiago Matos mostrou, aquelas IAs chegando a todo momento, muita comparação. Vocês viram que a Defensoria está fazendo isso? Vocês viram que o Tribunal do Estado tal agora tem isso? E não é um pendrive, não é tão fácil assim. A gente também tem que lidar com isso e sofre um pouco dessa pressão pelas entregas internas. Hoje, esse é o mapa um pouco já desatualizado. O MP do Mato Grosso já pediu para ingressar no Brasil IA. Então, em breve, vai estar quase que na totalidade. Todos os outros já fazem parte. O MP militar, pensando em termos de MPU, né, também já aderiu. E, recentemente, o MP do Trabalho também pediu o ingresso. Já conversamos com eles estão muito avançados também em várias frentes. Então, esse avanço unitário, vamos dizer assim, quando a gente se junta, fica uma força muito maior no todo. E essa colaboração, que eu falo aqui hoje em âmbito do Ministério Público, eu acredito muito nela e tenho tentado reproduzir com outros órgãos da Justiça. Eu acho que a gente não pode esquecer, principalmente quando fala de IA e uso de IA, que a gente tem que pensar em dois públicos que nós precisamos atingir com isso. Não é ter IA para falar que a gente tem IA.
a gente precisa cuidar de 2 públicos. O interno, o nosso público interno, que tem trabalhado com um volume gigantesco de serviço, a demanda tem aumentado muito, então esse público também precisa ser atendido, a gente precisa pensar neles. Tem se falado aí mais do que o QI, do coeficiente de inteligência, o QE, o coeficiente emocional. Então, nós temos, sim, uma epidemia de burnout, a gente tem isso ligado, muitas vezes, ao excesso de trabalho. Então, isso tem que ser levado em consideração. A função da IA também é ajudar com isso. E o público externo, que é a sociedade, que é a quem a gente presta contas, é a quem a gente serve. E o Ministério Público não serve a sociedade sozinho. Ele serve a sociedade junto, entrega a justiça, junto com o Poder Judiciário, junto com a Defensoria, junto com os advogados. Então, recentemente, foi até aqui em São Paulo, foi o primeiro, no MP de São Paulo, um encontro de jurimetria, de equipes de jurimetria, que nada mais é do que a ciência de dados aplicada ao direito, né? Então, nós reunimos a equipe de jurimetristas do MP de São Paulo, do Judiciário, do TJ de São Paulo, da PGE e da Defensoria Pública. Então, eles trocaram experiências, como os métodos que eles estão usando, como que eles estão captando as bases de dados dos tribunais superiores, como que seria possível a criação de um banco de dados único. Por que que eu tenho que ir lá raspar a base do STJ, a Defensoria também, a PGE também, para depois cada um fazer o seu trabalho? Por que que a gente não, se nós somos órgãos da justiça, por que nós não trabalhamos juntos? Então, essa mentalidade, essa forma nova de trabalhar, eu acho que a gente precisa, um pouco dentro do que o Tiago falou, a gente precisa repensar a nossa forma de trabalhar. Então, a colaboração é uma delas, não é a única, mas é uma delas para a gente economizar esforço, economizar recursos financeiros que já são escassos e conseguir uma produtividade maior, uma produtividade que atenda internamente o nosso público e externamente a sociedade. Já vamos vamos continuar com essa ideia, já vamos ter outro encontro de jurimetristas marcado e a ideia é ampliar isso até nacionalmente para que isso também a gente possa trabalhar com os outros órgãos, porque, como eu disse, com outros estados, as realidades podem ser, tem algumas peculiaridades, mas, no fundo, a prestação do nosso serviço é a mesma, nós entregamos justiça, nós escolhemos estar aqui para, no fundo, ainda que às vezes a gente possa esquecer, mas o que a gente quer mesmo é servir a sociedade, é entregar ao mundo um pouco melhor do que a gente pegou. Então, se a gente puder fazer isso juntos, a nossa força é muito maior. Acho que a gente está diante, tem gente que fala de uma onda que está vindo, ou um meteoro, né? Eu acho que é quase um tsunami, e a gente tem que escolher, então, se a gente vai surfar essa onda ou se a gente vai tomar um caldo e ser engolido por ela. Então, é melhor que a gente consiga surfar, e eu não tenho dúvidas de que, se a gente fizer isso em conjunto, a gente vai estar muito mais forte e vai poder fazer isso de uma forma muito melhor. Era isso. Muito obrigada.